Quando tudo parece perdido, quando o mundo inteiro parece coberto por silêncio, água e morte, existe uma frase capaz de atravessar as nuvens mais escuras. Deus lembrou-se de Noé. Não é apenas uma informação, é o ponto de virada. É o momento em que a história deixa de descer para o abismo e começa lentamente a subir em direção à vida. A arca ainda está sobre as águas. Lá dentro há cheiro de madeira, de animais, de espera. Há o balanço constante de um mundo sem chão. Há dias que parecem iguais. Há noites sem estrelas. Há uma família guardada no interior de uma promessa. E lá fora, nada além de águas. No capítulo anterior, vimos as fontes do grande abismo se romperem. Vimos as janelas do céu se abrirem. Vimos a chuva cair por 40 dias e 40 noites. Vimos a criação ser coberta pelo juízo. Tudo o que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. A humanidade, que havia se enchido de violência, encontrou o limite de sua própria corrupção. Mas Noé permaneceu, não porque fosse forte o bastante para vencer as águas, mas porque Deus havia fechado a porta. Agora, em Gênesis 8, não ouvimos primeiro a voz de Noé. Não ouvimos gritos, não ouvimos perguntas, não ouvimos reclamações. O capítulo começa com Deus. Deus lembrou-se de Noé, e também dos animais, e de todo o gado que estava com ele na arca. Esse lembrar não significa que Deus havia se esquecido. Na linguagem das Escrituras, quando Deus se lembra, ele age. Ele se volta com favor. Ele cumpre o que prometeu. Ele intervém no tempo certo. Noé talvez não visse nada além de água, mas Deus via o futuro. Noé talvez contasse os dias dentro da arca, mas Deus governava os ventos, as fontes, os céus e a terra. Então Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. Imagine essa cena, depois de tanto tumulto, depois do estrondo das chuvas, depois do rugido das águas subindo. Um vento começa a soprar. Não é apenas movimento de ar, é o sinal de que o caos está sendo empurrado de volta. É como se o Criador, mais uma vez, estivesse trazendo ordem onde havia desordem. As fontes do abismo são cerradas, as janelas do céu se fecham, a chuva se detém. O céu que antes derramava juízo, agora guarda silêncio. As águas continuam sobre a terra, mas já não têm o mesmo domínio. Elas começam a se retirar, devagar, com paciência, com precisão divina. No fim de 150 dias, começam a minguar. 150 dias. Para nós, uma frase breve. Para Noé, uma longa travessia. Dias de alimento contado. Dias de cuidado com os animais. Dias de convivência intensa com sua família. Dias em que a fé não era uma emoção grandiosa. Era resistência. Era levantar, trabalhar, esperar. Era confiar sem ver montanha alguma. Então, no 7º mês, no dia 17 do mês, a arca repousa sobre os montes de Arará. A palavra é simples. Repousou. Depois de tanto flutuar, depois de tanto ser levada por águas que nenhum homem podia controlar, a arca encontra descanso. Não é ainda a nova terra, mas é o primeiro sinal firme. A arca não está mais à deriva. Há algo sólido por baixo. Há montes escondidos sob as águas. Há terra, ainda que invisível. Há futuro, ainda que não totalmente revelado. As águas seguem diminuindo até o 10º mês. E no primeiro dia do 10º mês, aparecem os cumes dos montes. Pense nesse momento. Talvez Noé olhasse pela abertura da arca e visse, pela primeira vez em meses, algo que não fosse água. Pontas de montanhas, linhas escuras no horizonte, sinais de que o mundo não havia desaparecido para sempre. A criação estava emergindo, ferida, lavada, silenciosa, mas viva. Ainda assim, Noé não sai. A arca repousou, os montes apareceram, mas ele espera. Essa é uma das grandes lições deste capítulo.
Nem todo sinal verde significa que é hora de partir. Nem toda melhora é permissão para correr. Noé havia entrado na arca pela palavra de Deus, e não sairia apenas pela ansiedade de ver terra. Ao cabo de 40 dias, ele abre a janela que havia feito na arca. Depois de tanto tempo fechado, ele toma uma atitude cuidadosa. Ele solta um corvo. O corvo sai, vai e volta, até que as águas se secam de sobre a terra. O texto não descreve drama, mas podemos sentir a tensão da espera. Noé busca informações. Ele observa, ele discerne. Depois solta uma pomba. A pomba é enviada para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. Mas ela não acha onde pousar a planta do pé. Não há descanso para ela. A terra ainda está coberta. A vida ainda não encontrou lugar. Então a pomba volta para a arca. E aqui aparece uma imagem pequena, mas profundamente humana. Noé estende a mão, toma a pomba e a recolhe consigo na arca. Em meio a um julgamento cósmico, em meio ao destino de toda a terra, há uma mão aberta para receber uma ave cansada. Deus cuida de Noé. Noé cuida da criação. Aquele que foi preservado pela misericórdia se torna abrigo para o que está frágil. Ele espera outros 7 dias. 7 dias de silêncio. 7 dias de paciência. 7 dias em que a promessa parece próxima, mas ainda não completa. Então solta novamente a pomba. E ao entardecer, ela volta, mas desta vez não volta vazia. No seu bico, há uma folha verde de oliveira. Uma folha, pequena, frágil, mas suficiente para mudar o coração de quem espera. A terra está respirando de novo. As águas diminuíram. A vida brotando onde antes havia apenas juízo. A oliveira verde atravessa a história como um sinal de renovação. Não é uma floresta inteira. Não é uma colheita. Não é uma cidade reconstruída. É apenas uma folha. Mas às vezes Deus nos dá uma folha antes de nos dar um jardim. Um pequeno sinal, uma resposta discreta, um indício de que a estação está mudando. Noé soube. As águas tinham minguado de sobre a terra. Ainda assim, ele espera outros 7 dias. Mais uma vez, ele não se precipita. A fé de Noé não é apenas construir uma arca antes da chuva. É também permanecer nela depois que a chuva para. Muitos sabem começar obedecendo. Poucos sabem continuar esperando. Então ele solta a pomba. E ela não volta mais. Agora há lugar para pousar. Há espaço para viver. Há chão para seguir. O ano muda. Noé agora tem 601 anos. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas estão secas de sobre a terra. Então Noé tira a cobertura da arca. Ele olha, e eis que a face da terra está enxuta. Que momento! O teco é removido. A luz entra de modo novo. Os olhos de Noé contemplam um mundo transformado. Não é o mundo de antes. A violência que enchia a terra foi julgada. A vida antiga foi lavada pelas águas. Agora a terra parece como um começo. Mas mesmo vendo a face da terra enxuta, Noé ainda não sai. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra está seca. E então finalmente Deus fala: sai da arca. A mesma voz que havia ordenado a entrada, agora ordena a saída. Noé não seguia apenas pelo que vê. Ele seguia pela palavra do Senhor. Sai da arca tu, e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. A família que entrou em obediência, sai em obediência. Mas não sai sozinha. Todos os animais devem sair também. Aves, gado, répteis que se arrastam sobre a terra. Toda a carne que esteve guardada, deve agora retornar ao mundo. Não apenas para sobreviver, mas para se reproduzir abundantemente, para frutificar, para se multiplicar sobre a terra. A linguagem nos leva de volta ao início, ao Éden, a primeira bênção da criação. Depois do juízo, Deus não abandona a terra. Ele renova o chamado da vida. O mundo recomeça com uma família, animais, chão seco e uma palavra divina. Então Noé sai, seus filhos saem, sua mulher sai, as mulheres de seus filhos saem, os animais saem segundo as suas famílias. Tudo o que se move sobre a terra deixa a arca. Imagine o som.
cascos pisando terra úmida, asas se abrindo, répteis se movendo entre pedras, respiração livre. O confinamento terminou, a porta da preservação se tornou porta de envio. A arca cumpriu seu propósito. Ela não era destino final, era passagem, era abrigo entre um mundo que terminou e outro que começava. E qual é o primeiro ato de Noé fora da arca? Ele não constrói uma casa, não planta uma vinha, não faz contagem de recursos, não ergue uma torre. Ele edifica um altar ao Senhor. A primeira estrutura construída no Novo Mundo é um lugar de adoração. Isso revela o coração de Noé. Ele sabe que está vivo, não por mérito próprio. Sabe que pisar em terra seca é graça. Sabe que o mundo foi devolvido às suas mãos, mas pertence a Deus. Então ele toma de todo animal limpo e de toda ave limpa, e oferece holocaustos sobre o altar. É uma entrega, um reconhecimento, uma resposta de gratidão diante da misericórdia recebida. O capítulo nos diz que o Senhor sentiu o suave cheiro. Essa imagem é profunda. Não porque Deus precise de ofertas, como os homens precisam de alimento, mas porque a devoção sincera, oferecida em fé, sobe diante dele como algo agradável. E então o Senhor diz em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. E aqui há um mistério impressionante. Deus não diz isso porque o coração humano agora se tornou puro. Pelo contrário, ele declara que a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Ou seja, o problema profundo do ser humano continua. A raiz da maldade ainda precisa ser tratada. Mas Deus estabelece uma decisão de misericórdia sobre a terra. Ele não tornará mais a ferir todo vivente como acabara de fazer. A preservação do mundo não se baseia na perfeição humana, baseia-se na paciência de Deus, na sua fidelidade, na sua decisão de sustentar a vida, apesar da fragilidade do coração humano. Então vem uma das promessas mais belas deste capítulo. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Depois do caos, Deus reafirma os ritmos: sementeira e ceifa, trabalho e fruto, frio e calor, estações que se alternam, verão e inverno, dia e noite. O mundo não será entregue ao acaso, a vida terá continuidade. O tempo seguirá seu curso, a terra carregará em seus ciclos o testemunho da fidelidade do Criador. Cada amanhecer se tornará lembrete, cada colheita uma mensagem, cada estação uma promessa repetida silenciosamente. Gênesis 8 fala a todos que já estiveram presos em uma arca de espera, a todos que obedeceram, mas ainda não viram terra firme, a todos que sentiram que a tempestade passou, mas ainda não receberam permissão para sair. Há momentos em que Deus nos guarda em lugares apertados, não para nos destruir, mas para nos preservar. Há fases em que o mundo lá fora parece submerso, e tudo o que temos é uma promessa antiga. Mas o capítulo nos ensina: Deus se lembra, mesmo quando o céu está fechado, mesmo quando não há montanhas à vista, mesmo quando os sinais são pequenos como uma folha no bico de uma pomba, Deus está trabalhando. As águas diminuem antes que percebamos, o chão se firma antes que pisemos nele, o novo começa antes que a porta se abra. Também aprendemos com Noé a importância da paciência. Ele observa, espera, discernir faz parte da fé. Nem toda porta fechada é abandono, às vezes é proteção. Nem toda demora é negação, às vezes é preparação. E quando finalmente saímos, a pergunta é: qual será o nosso primeiro altar? Depois da crise, lembramos de agradecer. Depois do livramento, reconhecemos quem nos sustentou. Depois que a terra seca aparece, voltamos correndo para nossos próprios planos, ou erguemos, antes de tudo, um lugar de adoração no coração. A história de Noé nos convida a recomeçar com reverência, a pisar no novo mundo, sem esquecer o Deus que nos carregou sobre as águas, a viver cada dia como dádiva, a entender que o simples ciclo do dia e da noite é sinal de que a misericórdia ainda sustenta a terra. Mas a história ainda não terminou. Deus fará uma aliança com Noé e com toda criatura vivente. Um sinal será colocado nas nuvens.
um sinal que atravessará gerações, e a humanidade receberá novas responsabilidades diante do mundo renovado. Se você deseja continuar essa jornada pela Bíblia, capítulo por capítulo, como uma grande narrativa cinematográfica, inscreva-se no canal Bíblia Cinematográfica, porque ainda há muito a contemplar, e a próxima cena se abrirá com uma promessa no céu.